substituindo o alvo das nossas manifestações. Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Jeremias 17, 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pelos últimos acontecimentos, dá-se a impressão de que a grande tribulação no Brasil teve início pelos nazistas Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva e outros antes mesmo dela ser instalada pela besta apocalíptica. Tem ficado muito claro que os tais líderes têm o dom dirigido por Satanás na aplicação de genocídios. Se as autoridades competentes não cuidar disso, campos de concentrações do Brasil vão aumentar e em breve eles repetirão o holocausto que Adolf Hitler, aplicou nos campos de concentrações na Polônia, executando cerca de 6 milhões de judeus, uma verdadeira carnificina que também chamamos de genocídio. Num áudio que repassei para a minha rede de WhatsApp, de um jovem falando sobre a necessidade de todos os brasileiros, independente das suas linhas religiosas, curvarem-se humildemente diante de Deus num grande clamor pelo Brasil, para que todas as hostes infernais de Satanás sejam vencidas pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quero deixar como divisa para todos os que temem a Deus uma parte do versículo que declamo todos os dias ao levantar. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Entre outros, no áudio que repassei, segundo a experiência do jovem, depois de orar insistentemente pela situação do Brasil, o diabo lhe apareceu personificado com a fisionomia do Lula, ameaçando-o com alegações de oferendas recebidas e que ele aplicará uma crise de fome tão grande no Brasil que o povo comerá carne humana. Isso ele já fez no passado, na história do povo de Israel, pela rebeldia do povo contra Deus. E lhes permitirei a comer carne de seus filhos e filhas, e a carne do seu próximo, no cerco que os seus inimigos farão sobre vocês. Jeremias capítulo 19, versículo 9. Uma sugestão. Que tal substituir a nossa confiança nas autoridades brasileiras, as quais até agora nos têm decepcionado, pelas nossas manifestações a Deus, nos derramando perante Ele com todo o quebrantamento dos nossos corações em clamores diante dEle? A oração do justo pode muito em seus efeitos. O profeta Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Orando, pediu que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18.
Clamar a Deus com objetividade. O nosso clamor a Deus deve enfocar alvos. Rogar a Deus que anule toda a obra de Satanás nas vidas e comportamentos de Alexandre de Moraes e de Lula e de muitos outros que vêm massacrando os brasileiros patriotas, os quais são os sustentáculos desta nação. Alguns exemplos bíblicos do poder da oração. Os 3 jovens hebreus lançados por Satanás usando Nabucodonosor na fornalha ardente, e o profeta Daniel na cova dos leões, todos eles saíram ilesos pela interferência direta de Deus. Daniel capítulo 3, versículos 23 a 25 e Daniel capítulo 6, versículos 21 e 22. A vida de oração do profeta Eliseu levou-o a dominar um grande exército inimigo que foi até a cidade de Dotã para prendê-lo. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 8 a 17. Quando vivemos uma vida de oração, não há poder satânico, por mais forte que ele seja, invencível, pois Deus, no momento certo, nos atende. A nossa condição para Deus nos atender nas orações. Segundo Crônica, capítulo 7, versículo 14, Deus nos fornece um modelo de oração que ele ouve e atende. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nessa condição estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, ou seja, a oração deste povo. Segundo Crônica, capítulo 7, versículos 14 e 15. Um apelo. Ao invés de fazer manifestações a autoridades humanas, as quais nos têm decepcionados, vamos fazer manifestações a Deus com orações quebrantados, ou seja, com os nossos corações quebrantados, puros, sinceros e humildes, cujo poder supera absolutamente a todos os poderes de Satanás. Vamos clamar a Deus para que a sua glória resplandeça em nossas vidas e nesta nação brasileira, que aqui não venha ter mais lugar para Satanás aplicar o seu poder e seu ódio nas vidas daqueles líderes que vêm provocando crises de relacionamentos neste país. Que nós abramos o nosso ser 100% para que Deus nos abençoe de forma completa e nos use sempre para a sua glória. Amém.